ficar junto. Pequenas mentiras, omissões de orgulho formam muros invisíveis. Casais divididos, casais separados. E há muita forma de agredir, de negar. Às vezes não é nem falando, é ficando quieto. Não é? A pessoa fica quieta. Isso fere. Muito bem. Quando nós pecamos, gente, o pecado suscita em nós o que nós temos de pior, que é o orgulho. No segundo enredo é pior do que o primeiro. O não confessar, o não admitir, o acusar, o justificar, o explicar, o botar o outro no meu lugar como culpado, é uma expressão de orgulho. Orgulho versus humildade. Você vai lutar com esses dois. Toda vez que você errar no seu casamento, vai ter uma luta na sua mente. Você está lá, acabou de fazer uma coisa errada, aí começa aqui. Sabe aquele desenho que ficava o diabinho aqui, o anjinho aqui? Puxa o cabelo dela. Não, vai lá e dá um beijo nela. Não, sabe, lembra daquele desenho que tinha assim? Isso acontece no nosso coração. É o orgulho versus a humildade. Por quê? A falta de confissão alimenta o orgulho. O que o orgulho diz? Não vou admitir. Não vou dominar. O que o Espírito Santo diz? Humilhe-se. Nós já falamos, né, irmãos, da base do perdão. Aqui já podemos passar. Frase correta. Eu errei. Ponto. Na hora que você põe ponto, fica coçando para você fazer vírgula e explicar. Pecado tem explicação? Se não explicar, não precisa confessar, ué. Você errou? Reconheço. Eu errei. Eu assumo. Me perdoa. Eu quero mudar. Eu quero mudar. A confissão, ela gera intimidade. Confissão não enfraquece, fortalece. Fortalece. Você vai ganhando amor, você vai ganhando confiança, intimidade, liberdade. Ela não te humilha, ela te aproxima. Se vocês dois desenvolverem a prática da confissão, a simplicidade, a humildade de reconhecer os seus erros, vocês vão estar mais próximos. Ela não expõe para destruir, ela expõe para curar. Ela alivia a tua carga. O casamento não é sustentado por ausência de erros, mas pela presença constante da confissão e do perdão. Eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento. Você é uma pessoa que reconhece os seus erros? Você é uma pessoa que tem facilidade de reconhecer os seus erros? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com os seus fracassos? Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, é que quando nós erramos, nossa dificuldade de admitir é muito grande, porque nós temos medo de ser rejeitados, como a Vera disse. Não foi. Não ser compreendido. Agora, esconder o erro ajuda? Eu separei para vocês aqui algumas frases. Claro. A confissão, a gente espera, né? Pressupõe perdão, né? Pressupõe. E a confissão repetida sem mudança de comportamento? Ela exige paciência. Isso acontece muito, né? Agora, o perdão, ele é unilateral. Nós vamos ter uma aula sobre perdão, e no curso Vinho Novo, então, nós teremos um bloco sobre perdão. Quando alguém erra para mim e confessa o erro, se for uma confissão genuína, mesmo que ela venha fazer de novo, eu preciso perdoar. Agora, o perdão não é para o outro. Então, por exemplo, se a Vera vem confessar um erro para mim, né, eu vou inverter. Se eu vou confessar um erro para a Vera, quem que precisa perdoar? Quem que precisa do perdão? Ela. Porque se ela não me perdoar, quem que está escravizada? Ela.
Claro que eu também preciso. Mas quem se sentiu ofendido é que tem a urgência de perdoar. Aliás, nós temos que aprender a perdoar antes da pessoa pedir perdão. Entendeu? O perdão não depende da profissão. Nós vamos conversar sobre isso depois. Agora, esse é um ponto que às vezes as pessoas abusam por serem evangélicos e ficam pedindo perdão e não muda. Aí o assunto é mais profundo. Aqui primeiro, depois a Bela. Tá, diante de Deus tem diferença do pecado confessado quando ele é pego no erro, tipo Davi. Davi, ótima pergunta. Ele pecou e ele escondeu, só quando Natan foi lá que ele confessou, né? Então tem diferença diante de Deus, por exemplo, vamos colocar nos dias de hoje, a mulher pega a traição do esposo, tá? Aí ele confessa. Aí ele confessa, porque não tem saída, né? Tem diferença dessa confissão? Não tem diferença no sentido da eficácia, mas você perdeu uma grande oportunidade. Tá? Eu penso que quando nós aprendemos o que é o sentido do perdão, nós não vamos protelar e fugir da confissão, nós vamos correr para cima dela. Quanto mais cedo eu confessar, melhor. Mas você tem toda a razão. Um homem de Deus, um homem quebrantado, ele não precisa esperar descobrir para ele confessar, seja coisas pequenas, né? Tentações pequenas, coisas que às vezes você chega em casa, a mulher pediu para você trazer alguma coisa, e você tem dois caminhos, você fala que não tinha, mentira, né? Fala que você esqueceu. Pastor. Oi, espera um pouquinho, a Vera que tinha pedido a palavra, pode falar. Não, Quem pediu? foi eu, mas pode falar. Aqui. Não, eu só ia perguntar, existe arrependimento sem confissão? Não. Confissão sem arrependimento. Não, o que ele perguntou é o seguinte, a pessoa se arrependeu... Mas eu não quero confessar porque é um negócio muito... E se eu confessar vai dar problema, então eu me arrependo, Senhor me perdoa, mas eu não vou confessar. Não existe. Até para contribuir assim, de forma bem breve, né? Logo que a gente casou em 99, né? Em 2007 a gente foi para Londrina fazer o curso Casados para Sempre. E uma das lições do curso é a lição sobre perdão, né? E eu arrastava um problema com a pornografia de 99 e desde antes de 99, porque né, antes eu não conhecia o Senhor, até 2007. E era algo que era só eu e Deus. E o Senhor sabia da minha luta com aquilo, do meu desejo de me livrar daquilo. Eu não era satisfeito com aquilo, mas era escravizado naquela situação. E durante praticamente 8 anos eu lutei sem resultado, né? E quando chegou no dia da lição do perdão, o curso foi bem assim, pontual, né? Ele falou assim, agora vocês vão voltar para casa, no apartamento, a gente estava num hotel, né? E vocês vão conversar lá e vão pedir perdão um para o outro ali, o que precisa ser confessado e tal, né? E até então a Jo não sabia, e eu nunca tinha aberto meu coração. Então assim, um testemunho para os homens aqui, né? Eu sei que mulheres também têm esse tipo de problema, né? Se você sofre com o problema da pornografia e a sua esposa não sabe disso, você não confessou isso para ela, esse é o caminho da libertação. Amém. Né? Você precisa confessar isso para sua esposa, porque ela vai ser um instrumento de Deus para te ajudar nesse processo. E quando a gente confessa também, o processo de libertação começa. Até para tomar os devidos cuidados, né, Marcos? Isso. Você deixa o celular sem senha, Isso. deixa o computador aberto. Você vai abrindo. Você vai fechando as portas e abrindo o início do processo. Então eu pude chegar para a Jo e falar, olha, eu luto com isso já há mais de 7 anos, 8 anos, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso confessar isso para você. E a partir daquele momento começou o processo de cura na minha vida. Quando a gente ministra sobre isso, a gente também ministra para casais, eu sempre falo para os homens que a pornografia é igual o vício em drogas ilícitas aí, para quem né, já teve algum contato ou até mesmo já foi viciado. Você não pode dar bobeira, você não pode, vou passar ali perto da boca de fumo, mas eu sou forte, eu vou... Né? Então a gente precisa constantemente estar se guardando disso, né? Nós que somos homens, a gente diariamente é bombardeado com isso, em grupos às vezes do futebol, grupo de amigos da faculdade, né? Sim. Então assim, mas o processo de cura, só queria concluir com isso, o processo de cura na minha vida só se iniciou e a libertação que veio depois disso, a partir do momento que eu confessei. Por isso que eu fiz essa pergunta. Ótima pergunta. Porque às vezes a gente fica com aquilo, mas é um negócio tão
cabeludo que se eu confessar vai gerar um problema maior e daí fica guardando, não, vou pedir perdão para Deus, mas não confessa para sua esposa. E continua sofrendo com aquilo, continua pecando, continua caindo, porque não teve coragem de confessar, de abrir a boca e dizer, olha, me ajuda também, eu preciso da sua ajuda e eu estou pecando nisso, né? Mesmo porque, gente, essa é uma situação, a pornografia, normalmente o que leva homens à pornografia, necessariamente não é falta de sexo no casamento. Tem mais a ver com o vazio da alma, com solidão, com ansiedade, está mais relacionado a outras questões do que compulsões, mais do que propriamente a falta de sexo, né? Ou de uma qualidade boa, de uma vida sexual. Eu lembro, você está colocando uma situação, eu lembro de duas situações interessantes. Uma, que uma época a Globo começou a querer ganhar os evangélicos, começou a levar pastores lá. Tem esse processo que eles têm até hoje de fazer uma lavagem cerebral e dizer que é possível ser evangélico e pensar diferente, ser aberto, né? E foi um pastor presbiteriano lá, e esse pastor presbiteriano foi perguntado para ele, olha, se um homem vai fazer uma viagem, ele vai lá para São Paulo no negócio, e lá ele se encanta com a mulher no hotel, ele leva ela para o quarto, tem uma relação com ela, e depois ele não pega nem o telefone, ele não sabe nem quem é ela, nunca mais vão se ver, tal. Ele se arrepende e confessa para Deus. Ele precisa contar para a mulher? Aí o pastor respondeu, não, claro que não. A mulher não viu. Isso só vai inflamar o coração dela. Ele se arrependeu de verdade? Pediu perdão? Então não. Eu tive um caso também de uma pessoa que me procurou e disse, pastor, eu vou confessar um pecado para o senhor. Tal tempo eu tive uma amante, só que eu me arrependi e minha mulher não sabe disso. Eu falei, você tem que confessar. Eu falei, não, minha mulher tem pressão alta, se eu contar ela morre. Agora você vê como ser conselheiro, ele fez de um jeito que o problema era meu, né? Mas eu não, o problema é dele, né? Se eu confessar ela morrer, a culpa é sua. Tipo assim, né? Isso aí é uma área, gente, muito complicada, né? Mas eu não tenho dúvida que tem que confessar. Pecado não confessado, não existe arrependimento escondido só com Deus. Principalmente se envolve outra pessoa. Um exemplo, eu sou sócio seu, eu te roubo. Aí eu vou e confesso para Deus, fica tudo certo? Não. Eu tenho que ir lá e confessar e devolver o dinheiro, inclusive. Continuar, não, mesmo que não roube mais. Não, eu já pedi perdão para Deus, aquilo já passou, coisa nenhuma. Vera, pastor. A questão da consequência, né? A pessoa não quer lidar com a consequência do pecado. Sim. É aquela coisa do orgulho. Então não se arrependeu. Não se arrependeu. Então, se é repetitivo, está faltando um autoexame diante de Deus para ser. Um autoexame da pessoa, né? Você lembra do filho pródigo? Quando ele chegou, ele estava disposto a pagar o preço do seu pecado. A gente não paga o preço do pecado, mas a gente tem que estar disposto às consequências. O que ele falou para o pai dele? Eu era filho, não preciso ter mais. Eu tinha direitos, não preciso ter mais. Eu quero ser empregado do Senhor. Já está bom. Ele assumiu as responsabilidades do seu erro. Agora, se ele chegasse bancando, também sou filho aqui, eu fui embora, mas eu quero ser. Então não arrependeu. Então não arrependeu. Ok? Algumas frases aqui que vão ajudar a gente. Não sei se vocês conhecem esses autores. O tempo está terminando, não vai dar para a gente falar muito sobre eles, mas esse homem de Deus aqui, Dietrich Bonhoeffer, esse alemão foi um homem que teve campo de concentração, esse homem tem uma experiência, as cartas para a esposa, é uma literatura fantástica. Ele diz que aquele que está sozinho no seu pecado está completamente sozinho. Olha a aplicação. No casamento, o silêncio prolonga a dor. A confissão quebra o isolamento e restaura a comunhão. Gente, se vocês aprenderem isso aqui, gravar isso aqui, já está feito o curso. Olha só, no casamento, o silêncio prolonga a dor. E a confissão quebra o isolamento. O que mais que ela faz? Restaura a comunhão. Amém? Esse aqui, vocês conhecem bem esse autor, né? Um pedido sincero de desculpa é uma poderosa expressão de amor. Confessar erros é uma das linguagens mais profundas do amor conjugal. Eu errei tudo. Principalmente quando o outro já viu que você errou mesmo. Né? Agora, admitir que a gente errou é difícil, não é, gente? Como é difícil, meu Deus!
Essa frase aqui, do Tim Keller, a gente já leu semana passada, mas eu acho que vale a pena ler de novo. Ser amado, mas não conhecido é reconfortante, porém superficial. Ser conhecido e não amado é o nosso maior medo, mas ser completamente, plenamente conhecido e verdadeiramente amado é o que mais nos aproxima do amor de Deus. A confissão cria espaço para sermos conhecidos e a graça no casamento reflete o amor de Deus. Amém? Eu vou passar essa transparência todas para vocês no grupo, tá? Olha o John Stott, um homem que não casou, mas entendia muito de relacionamento. Antes de podermos ver a cruz como algo feito para nós, precisamos vê-la como algo feita por nós em relação ao perdão. Quando reconhecemos nossa própria culpa diante de Deus, tornamos mais humildes para confessar os nossos erros. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o relacionamento entre você e tua esposa é reflexo do teu relacionamento com Deus. Lembra da fonte que nós falamos semana passada? Essa do C.S. Lewis eu achei uma das melhores. O orgulho é o grande pecado. É através do orgulho que o diabo se tornou diabo. O maior obstáculo à confissão no casamento é o orgulho. Onde há humildade, há restauração. Glória a Deus. Confissão e graça caminham juntos. Confissão abre espaço para a graça. A graça torna possível confessar. E o casamento saudável é o evangelho vivido diariamente. Olha o que a confissão faz. Dizemos a Deus a acusação e a autojustificação. Confissão rompe o ciclo da culpa, defesa e ataque. Você já sentiu no seu casamento que você está nessa linha aqui? Defesa, culpa primeiro, defesa e ataque. Você se sente culpado, você vai para a retaguarda, você se protege e na primeira chance que você tem, você ataca. Né? Você já viu quando, imagina dois países estão brigando e daí ele fala assim, vamos ter uma conversa para a gente acertar as pazes? Aí eles vão tudo armado, cheio de arma, cheio de espada. Não, leva uma bandeira branca. Se você vai para conversar com o teu marido cheio de argumentos, cheio de arma, você não está indo buscar paz, você está indo buscar guerra. Se você vai conversar com a tua esposa cheia de argumentos, cheia de armas, você não está indo para a paz. Quem quer paz desarma. E o que a confissão faz, gente? Verdade, liberdade e paz. Amém? Alguma pergunta? A confissão, ela fortalece a confiança. Gostei. E quando a pessoa vê partindo, porque assim, o irmão colocou antes lá, tem confissão que a pessoa já está exposta. Então ela confessa porque a vaca já foi por breve, né? Mas tem pessoa que tem ainda o caráter de se expor antes de ser descoberto. E quando o cônjuge percebe esse tipo de atitude e comportamento, eu acho que isso fortalece o relacionamento porque a pessoa se torna mais confiante na outra, mais confiança. Ela ganha confiança. Ganha confiança, exatamente. Pastor Gil, eu vou dizer uma coisa para você. A árvore da confiança, ela é lenta. Ela demora para crescer. Para perder. Sabe como que a gente alimenta a árvore da confiança? Confissão de verdade. Sabe como é que a gente destrói ela rapidamente? Mentira. Mentira. Porque assim, pastor, a gente trabalha em casais, é a questão da confissão. Mas a pessoa que vem confessar, ela, por exemplo, o cara lá teve um ato de adultério alguns anos atrás, se arrependeu, parou a prática do adultério, continuou o casamento, se converteu e veio e confessa para a gente que é pastor. Aí, pelo que eu entendi na sua explicação aí, a orientação que ele tem que dar para a pessoa é ir lá e confessar o pecado para o cônjuge, porque ele foi a parte atingida. Se já era casado, sim. Mas aí a Se pessoa é pensa, solteiro, não, eu já conversei com o pastor, está confessado, eu me arrependi, está confessado com o pastor. Né? Isso é complicado. Porque tem um casalzinho que a gente conheceu, o senhor lá de quase 80 anos, e ela também de anos 80. E ele traiu ela há muitos anos atrás. Aí lá no fim da vida, acho que ele quis, foi consciência tranquila, ele contou para ela. Aí estavam os dois daí dormindo no quarto separado. Deu melhor.
Mas você sabe que o certo, a gente orienta, até quando está namorando, conversar, contar. Você teve problema em algumas áreas, porque é muito legal, sabe, por ter essa confiança. Você imagina quando chega alguma coisa para a Vera, né? E um fofoqueiro vai lá e fala assim: Vera, você sabia que o pastor Paulo isso? Eu falo assim: ele já me contou isso. Nossa, você desarma, né? Você desarma, né? Não, ele já me contou. Isso não é segredo. Nós não temos segredo entre nós. Casal não pode ter segredo, gente. E nem confidente fora. Cuidado com o confidente fora. Ela fala para você, mas não fala com a minha mulher de jeito nenhum. Tá? Amém. Como praticar isso? Pois é. Você falou uma coisa em relação ao que o pastor falou, que isso é muito interessante. Sim. Né? Então, assim, de repente, aquilo que você falou, o caos foi mentira. Foi. Por muitos anos. Sim. Né? Aí a esposa descobre porque ele confessa, acha que vai ficar bem, né? Aí suscita nela todas as emoções, Claro. porque ela não. Então quer dizer assim, eu penso assim, espiritualmente ele fez a melhor coisa Sim. diante de Deus. Sim. Ele encarou a consequência e foi. Só que o sentimento a gente não trabalha assim, ele é temporal. Sim. Então, o mesmo sentimento do que ela foi enganada é o sentimento da revelação. Sim. Poxa, eu fui realmente traída. Foi traída e enganada, né? Duplamente. Então tem todo um processo também para se trabalhar essa emoção da descoberta. Não é uma coisinha que caiu ali e depois eu peguei. Sim. Né? O quanto que ela estava envolvida nessa mentira. Por isso que é tão difícil a recuperação da consequência. Agora, talvez se estranhe, né, isso que o Marcos levantou e a gente está falando, mas lembra, gente, que o nosso casamento não é um contrato, não é uma amizade, nós temos uma aliança. Uma aliança de sangue, uma aliança eterna com essa pessoa que está do seu lado. Então não cabe mentira. Né? Não tem sentido isso. Pastor, Eu queria. Oi? só para complementar isso que a Vera falou, é assim, o processo não termina ali, né, Vera? Porque o que ocorre muitas vezes, depois isso vira uma arma em brigas futuras para ser usado contra, né? Se não houver um tratamento. Sim. Então o marido vai lá e confessa. Aí depois todo o problema que tem, a esposa traz à tona aquilo e traz aquilo de novo e coloca aquilo como, né, um processo de culpa e não, mas você fez isso, você... Né? Então, se não houver essa busca por essa cura também emocional, essa restauração, porque a espiritual já foi feita ali no momento que se arrependeu e pediu perdão e deixou, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor mesmo diz que não se lembra dos nossos pecados. Que nós... Deus não lembra, mas a mulher marido lembra. Então, se não houver esse cuidado da busca, talvez até mesmo com ajuda psicológica de alguém cristão, né? Para que isso possa ser, com o tempo, digerido, amenizado e que possa ficar só como uma cicatriz, né? Não como uma ferida aberta. Eu acho que a gente podia pegar a mesma figura que o Jean colocou ali, o professor Jean, de que a árvore da confiança era construída com a verdade. Quando descobre que ou foi enganado e traído, essa árvore cai. Como que ela vai voltar de novo? Com verdade. Só que não é rápido assim. Né? Um homem que erra, ou uma mulher que erra, e às vezes é na questão financeira. Você quer ver, gente? Pastor, eu acho que a melhor parte é assim, você trabalha primeiro a pessoa antes da confissão. Ah, sim. Você trabalha a pessoa antes, Sim. preparando ela para que ela não toque. Porque assim, se você acontecer isso aí, não vai ser isso. Você está falando assim, não abrir, como você falou. Mas você só não abrir. Se você sair do seu trabalho, fui logo para o teu carro, você demorar 40 minutos, você vai falar assim, tá, ele está tocando outra vez. Você saiu para atender um cliente que demorou um pouquinho, mas se essa cliente for uma mulher, pronto. Ligou, não atendeu A o telefone. confiança, você tem toda a razão. Por isso, gente, que nós temos que cuidar do nosso casamento, fortalecer a árvore da confiança. Né? Eu fico muito contente de ver o debate surgindo aí, né? Vamos praticando isso. Eu queria, vamos orar? Quem tem, vamos orar? A gente já está terminando. Mas pode tomar com a água lá. Não. Vamos orar. Vera, vem aqui. Eu queria que você abraçasse a sua esposa aí. Como você motivo, né? Quem brigou em casa agora está perdido, né? Não consertou ainda. Conserta agora. Conserta. Mas assim, a gente precisa criar o hábito de ser transparente um com o outro. Né?
não ter segredos, ter liberdade de falar, olha, o que você fez, eu não estou gostando, isso aqui não está certo, isso aqui não está legal, para mim não está bom. E a pessoa que mais a gente deve querer agradar e servir, é essa pessoa que tem que ser lá. Errar, gente, a gente vai errar. Mas aprenda a confessar. Bem, Senhor, eu coloco cada um desses casais diante de Ti. E peço que o Senhor nos ensine esse caminho da confissão, como libertação e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta, por favor, eu tenho 2 comerciais rápidos. Prometo Deus ser rápido. O primeiro deles. Ó, o banheiro é ali, tá? Para quem precisa, água aqui, pode pegar. Gente, eu queria fazer um comercial. Sandro, quem conhece esse livro, levanta a mão. Só. Os demais não conhecem. Ato conjugal. Gente, sem dúvida, esse é o melhor livro que existe sobre vida sexual de casais crentes. Né? Os irmãos que leram, o pastor Gerardo está falando que leu antes de casar, né, pastor? Eu também li, vocês também, nós também. Né? Eu sugiro, todo conselheiro, todo casal que ajuda casais precisa ter esse livro. Esse livro não é só para ler, esse livro é de consulta. Ele responde praticamente todos os problemas na área sexual. Desde ejaculação precoce, falta de orgasmo, falta de interesse pelo sexo, anatomia. Ele é um livro completo nessa área. Não tem nada em português semelhante a esse livro. Tá ok? Esse livro ele custa R$ 65. Você pode pegar e taxar de Pix. Você pode fazer o Pix, tá? Ou pode fazer depois, se aqui não tem internet, pode anotar, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá ok? Se alguém tiver interesse, pode adquirir. Agora eu queria chamar o Marcos. Pode? Eu acho que agora já não.